Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Domingo em Família. Todos os domingos estamos aqui e hoje já é o 4º episódio dessa 3ª temporada. E tem sido muito lindo ver o movimento das famílias com vários temas, principalmente com pastores muito queridos aqui da nossa igreja família. Então eu quero pedir que você pegue esse link e partilhe com outras famílias, assim como os episódios anteriores. Temos crescido muito, muito mesmo. Está tudo no canal do YouTube da Igreja da Cidade online, tá bom? E aí vai já chamando mais pessoas, agora enviando o link, porque daqui a pouco vamos ter uma palavra para o nosso coração muito especial. Estamos aqui dentro do contexto que será essa palavra, que é a importância da família discipular os seus. Então vamos daqui a pouco receber os nossos convidados. Chama todo mundo, Domingo em Família, um apoio aí e também faz parte de uma das frentes do Ministério Herança Real da nossa igreja, que é o Ministério com Famílias, famílias reinando em vida. E como sempre fazemos, né, Vivian? É importante a bênção do Senhor sobre as nossas finanças, porque uma vida financeira saudável, ela garante o futuro da nossa descendência. Nós lançamos a nossa descendência para o seu melhor e essa área é muito importante. Em dias tão difíceis, temos que recorrer à sabedoria divina e às promessas do Senhor. O texto que eu quero deixar então está no Salmo 34, do verso 8 em diante. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Uau, que poderoso! Até numa savana africana, os leões, os reis da selva, podem ter tempo de escassez. Aliás, os felinos, nesse sentido, sempre estão com fome, né? Mas Deus diz que Ele mexe no ecossistema do mundo para nos suprir em todas as estações. Para isso, precisamos exercer a nossa fidelidade, através dos nossos dízimos e a generosidade através das ofertas. Aparece agora as contas da igreja, faça a sua transferência online. E um conselho que nós damos para você, que aplicamos em nossa vida, tenha um coração primiciador. Ao receber, prontamente transfira, entregue os seus dízimos e também esteja sensível ao Espírito Santo de Deus, caso é um tempo oportuno de você entregar uma oferta de amor. Quero orar com a Vivi e abençoar as suas finanças, porque eu creio que ainda este ano você experimentará milagres. Pai, em nome de Jesus, te damos graças porque o Senhor cuida de nós. Sim. O Senhor é fiel, provedor, Javé Jireh. Senhor, que cada família, representada agora por cada pessoa que está conectada, que em nome de Jesus, que o Senhor possa estar liberando as provisões sobrenaturais tuas, que o Senhor repreenda o devorador e que haja uma multiplicação nos celeiros, que a tua igreja continue avançando para assistir, cuidar e enviar, e que os teus filhos provem mais uma vez que o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe muito você, sua capacidade de gerir e, de forma sobrenatural, todas as áreas da sua vida, inclusive as finanças, sejam atingidas. E hoje nós temos um casal super especial, Pastor Andrei e Pastora Esther. É um casal muito querido, eles têm 3 meninos, né? 3 filhos homens, eu acho que vale a pena ouvi-los. Tem bastante coisa pra gente poder ouvir com eles e eles vão falar na família esse ambiente de ensino, de verdades num mundo com tanto relativismo, uma educação relativista e como você pautar verdades eternas, não só um para o outro, mas também para os filhos e para a geração. Então vamos lá assistir e receber neste tempo de crescimento. Olá, seja muito bem-vindo a esse tempo juntos que vamos entender o que Deus tem para nós nesse momento. Eu sou Andrei. Eu sou Esther. E nós vamos estar juntos com você. Espero que você seja muito abençoado. E o tema que nós vamos trabalhar hoje juntos nessa mensagem é famílias que ensinam
verdades em tempos de educação relativa. Quando nós falamos sobre ensino, sobre educação, esse termo ganhou várias mudanças de acordo com o tempo. Porque educação nasce dentro de um contexto familiar. A educação é o preparo para que a pessoa se integre ao mundo social, às coisas que estão à sua volta. Com a complexidade das relações sociais, a sociedade foi exigindo que as famílias tivessem uma estrutura melhor para poder ensinar. Chegou um ponto em que esse ensino não foi possível. E por isso hoje nós temos dois tipos de ensino. O que é chamado de ensino informal e tem um ensino formal. Para isso, nós temos então a família ensinando dentro de um contexto, dentro do seu contexto familiar, dentro das relações, a gente aprendendo com as amizades, com a vida. Esse é o ensino informal. E tem a educação formal, que é aquela educação que nós fazemos o colégio, a escola, a faculdade, nos preparamos para nos especializar em alguma área. O mais importante disso tudo que fica é qual é o papel da igreja, qual é o papel da família, qual é o papel da escola. E diante dessa dinâmica toda, descobrir qual o nosso papel pode ser imprescindível para trazer transformação. Lá em João 14, no versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dessa forma, nós vimos então que Jesus inicia um novo tempo. Lá no Antigo Testamento, o povo sabia a verdade, mas não conhecia a vida que Deus estava prometendo. Mas com Cristo, o caminho trouxe a verdade e a verdade nos levou a uma experiência transformadora, a qual nós chamamos vida abundante. E foi isso que o Filho do Homem veio trazer para nós. Por isso, quando falamos sobre ensino, estamos falando sobre relacionamento, porque ensino tem a ver com pessoas, ensino tem a ver com conexão com pessoas. E agora eu quero tocar junto com você a parte de que a palavra de Deus, ela pode ser antiga, mas ela não é velha, ela é aplicável em qualquer tempo da história. E hoje, antigamente, em qualquer tempo da história, a palavra de Deus sempre será atual. E nós vimos na palavra de Deus tempos difíceis que o povo passou. Por exemplo, o período de Juízes. Lá no período de Juízes, a Bíblia vai dizer que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E é talvez um dos períodos mais tristes da história. Acontece em ciclos de erros, de derrotas, ciclos tristes que trouxeram sobre o povo de Israel grandes consequências. Nós vimos, por exemplo, o povo pecando. A Bíblia diz que eles fizeram o que desagrada aos olhos de Deus. Depois nós vimos Deus atraindo juízo. Então Deus os entregou nas mãos e aí foram vários povos. E cada juízo trouxe para o povo um tipo de sofrimento. Então o povo clamou. E a palavra de Deus diz que depois que o povo clamou, Deus enviou um libertador. Como destruir ciclos de erro, como destruir esse ambiente onde cada um faz o que é parecido aos seus próprios olhos. Isso não te parece muito tempo que a gente está vivendo? Acho que o tempo de hoje é mais ou menos assim, um tempo onde cada um faz de acordo com os seus próprios olhos. Ou seja, verdade relativizada, né? Verdade relativizada. E essa verdade relativa é justamente o que atrai distorções. Então, junto com você, eu e Esther queremos trazer princípios do reino que vão mudar a sua forma de viver. Lá em Efésios 4, no versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A palavra aqui, prisioneiro, vem do grego desmios, que significa entrelaçado. Olha que lindo! O apóstolo Paulo estava dizendo assim: eu estou entrelaçado com Cristo, eu estou completamente tocado por Jesus ao ponto de que eu não sei mais se eu sou o mensageiro ou se eu sou a mensagem. Eu não sei mais qual é a minha participação nisso. Eu sei que eu estou tão conectado a isso que eu me tornei a própria mensagem. E eu estava pensando junto com Estezinha de que
uma família que educa as verdades absolutas do reino é uma família onde o pai e a mãe, onde aqueles que exercem a autoridade, eles não são mais o mensageiro, eles se tornaram a mensagem. Eles próprios se tornaram a mensagem a ser lida. E nós temos esses princípios espirituais que vão tocar a sua vida. Então, o primeiro princípio que a gente queria conversar aqui, para que a gente possa ensinar a verdade absoluta de Deus em tempos de relatividade, a primeira coisa é: busque intencionalmente ter um relacionamento de intimidade com os seus filhos. Aqui são duas palavras fortes: intencionalidade e intimidade. Lá em Deuteronômio 11:19 diz assim: ensine-nas aos seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Todo o tempo já é a oportunidade criada para que a gente possa estar gerando esse ambiente de intimidade, assim como Andrei falou na questão de Paulo, falando que era prisioneiro, estava entrelaçado com Cristo, que a gente possa estar entrelaçado com os nossos filhos, numa intimidade tão profunda que a gente vai conseguir ensiná-los com a nossa própria convivência e relacionamento. Nosso pai espiritual, o pastor Carlito Paes, ele sempre fala a seguinte frase: a maior prova de amor é o tempo e o melhor tempo é agora. Então, onde nós temos investido a nossa vida, onde nós temos investido o nosso tempo, o tempo é algo muito valioso. Não é que a gente vai parar a vida só para ficar com os filhos, não é isso. Mas é ter aquele tempo de qualidade com eles, porque é nesse tempo intencional que a gente vai trazer até mesmo sucesso para a nossa casa. Não adianta a gente ser só bem-sucedido nos ministérios da igreja, na profissão, nos relacionamentos de amizade, se a gente não tem um relacionamento íntimo na nossa casa bem-sucedido. Inclusive, o que Jesus nos chama é para que, quando aqui no texto de Deuteronômio fala que quando estiver levantando, andando, caminhando, sentando em todo o tempo, para gerar esse ambiente de intimidade, justamente para que os relacionamentos mais profundos possam acontecer dentro da nossa própria casa. Os nossos filhos conosco, os filhos entre si, e essa intimidade gerada é que vai trazer um ensino mais profundo, é o que vai chegar no coração dos nossos filhos quando a gente cria esse ambiente intencional de intimidade. E eu penso muito nisso, nesse tempo, por exemplo, que a gente está vivendo, né? O nosso sucesso, a nossa vida, ela é de fato medida quando a gente deixa esse legado para a próxima geração, quando a gente prepara a próxima geração. Os relacionamentos mais importantes que nós temos e que os nossos filhos precisam ter dentro do contexto familiar. E tem até uma questão aqui, Andrei, desculpa te cortando um pouquinho, que nesse ambiente que a gente está de ensino remoto em casa, né, as aulas online, isso. É muito interessante, claro que eles sempre falaram isso na escola, mas a gente não sabia o que falava. E agora, vendo a participação deles na sala de aula, a gente ouve cada coisa que... É verdade. Que tem dia que eu tenho que sair correndo para dar risada, porque não tem o que fazer, o negócio já está lá trágico, lá, porque a criança vai falando, a criança sempre vai falar, sempre vai expor o que está no ambiente dentro de casa, não é verdade? Então, se tem alguém que a gente está orando intencionalmente por uma cura, a criança já vai lá e já fala lá na escola, já fala no ambiente de sala de aula, e chegou até meu filho a falar: nossa, Miss, faz a prova mais fácil, porque minha mãe está se esforçando muito. Então, esse ambiente de intimidade, essa convivência é o que vai gerando realmente essa intimidade e eles vão absorvendo. Nesse caso não foi nem um aprendizado muito bom, no sentido de que, nossa, minha mãe está estressada para me ensinar. Mas, em todo o tempo, quando a gente também não está intencionalmente, mas quando a gente derrama amor, quando a gente vem com carinho, eles ali também estão aprendendo, absorvendo e dando o feedback daquilo que eles estão absorvendo. É impressionante isso. O ensino, ele não acontece quando a gente diz algo, mas quando eles respondem ao que foi dito. E por isso, tem um outro princípio que a gente precisa guardar e uma atitude para ensinar a verdade bíblica, a verdade absoluta. Nesse tempo de relatividade, um segundo princípio é: descubra o caminho que Deus preparou para os seus filhos. Olha só
em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Veja que o nosso primeiro tempo aqui junto a gente falou sobre intimidade, você está andando com seu filho, promover circunstâncias para andar com seu filho. Lembre-se de que o ensino nasceu dentro de casa. E qual é a parte importante do ensino dentro de casa? É que lá a gente forma quem os nossos filhos são. E na escola, eles vão formar o que os nossos filhos vão fazer. Então, eles formam especialidades, mas dentro de casa nós formamos pessoas. Papéis diferentes, né? São papéis diferentes. Agora, olha que texto extraordinário. Ensine no caminho em que ele deve andar. Sabe o que essa palavra caminho vem? Ela vem do termo hebraico derek, que significa caminho percorrido. Há um caminho que Deus abriu para os nossos filhos. E isso é muito importante. Tem hora que a gente acha que nosso filho tem que ser médico, tem que ser advogado, ele tem que ser engenheiro, ou tem que, dentro do seu conceito, talvez, você tenha um caminho que você queira que o seu filho trilhe, seja pelo seu sucesso ou seja pelo seu fracasso. Mas a nossa missão como pais é ensinar os nossos filhos no caminho que Deus preparou para ele. Tem uma fábula oriental que diz algo bem engraçado. O macaco, ele está lá no alto do seu galho, olhando para um peixe nadando. E ele olha para o peixe nadando e fala assim, esse peixe está sofrendo, eu tenho que ajudá-lo. E então ele desce do seu galho, ele olha para o peixe e fala, vou ajudá-lo. É muito sofrimento. Então ele pega o peixe, tira o peixe de dentro d'água, coloca o peixe fora d'água e sobe no seu galho e fala, uau, como eu sou inteligente, como eu sou esperto, consegui colocar o peixe no melhor lugar que era para ele estar. Às vezes, a gente vai tentar ajudar os nossos filhos, mas se a gente tirá-los do ambiente, da atmosfera e do lugar que Deus preparou para eles, nós podemos colocá-los num ambiente de exposição, de risco, de dor e de frustração. O papel dos pais não é fazer com que os filhos sejam bem-sucedidos de acordo com os princípios da terra, mas sejam bem-sucedidos de acordo com o céu. Então, o terceiro princípio para que a gente possa ensinar essa verdade absoluta de Deus é sobre lance os seus filhos em seus destinos proféticos. Lá em Salmo 127, versículos 3 a 5, fala assim, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu acho assim, né, Andrei, que a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão da flecha, do arco, como foi uma palavra rema para o salmista, veio realmente de Deus, do Espírito Santo, a comparação, porque tem tantos princípios que a gente pode tirar dessa questão da flecha e da aljava e do arco. E pensando exatamente nisso, a gente olha o arco como aquele que tem a capacidade de lançar. Mas há uma responsabilidade do arco, porque ele precisa ter uma envergadura, ele vai determinar o alcance. A distância que a flecha alcança. Exatamente, mas quem determina o alvo, se vai chegar no alvo também, é a flecha. Se a flecha estiver empenada, ela não vai acertar o alvo. Se ela não estiver pronta, se ela estiver verde, ela não vai alcançar o alvo. Por isso a gente estava pensando em alguns princípios que nos ajudam. Sobre essa questão de arco e flecha. A primeira é, leve o seu filho a Cristo. Quando vai escolher os gravetos para fazer a flecha, o ideal é escolher aquela madeira que já está morta. Porque a madeira verde, ela vai ser desviado o percurso dela por causa da força dos ventos. E às vezes é justamente isso, essas verdades relativizadas que o mundo vem trazendo como verdade absoluta, muitas vezes desvia a flecha de seguir aquele alvo. Não é que é uma obrigatoriedade, mas nós como pais temos essa responsabilidade de mostrar Jesus aos nossos filhos, de falar sobre Jesus. Não é aquilo quando a gente estava falando no início, o papel da igreja, do colégio e dos pais. Claro que a igreja sempre vai falar de Jesus, algumas escolas, né, que são cristãs também vão falar de Jesus, mas mais importante ainda para os filhos é que os próprios pais apresentem Jesus. E é interessante nisso, né? É o morrer para o mundo e o nascer para Cristo. Então é esse graveto, morto para o mundo e vivo para Cristo.
O segundo é respeite os processos, né? Quando vai vir o momento de ser esculpido aquele graveto né? Que vai ser feito a flecha, né? Muitas vezes a gente fica preocupado com essa questão dos processos que a gente não quer, né? Ai, meu Deus, meu filho está sofrendo, mas não é um sofrimento, é um processo que vai levar maturidade. Então, precisa passar, às vezes, pela faca, para trazer ali a moldura, precisa passar pelo fogo. Às vezes, nós já passamos por isso, a gente vê o fruto, como é bênção, passar pelos processos, até mesmo como diz em João 15, né? Da poda que Jesus dá. Então, é necessário também que os filhos passem pelos processos deles. E a gente, como pais, precisamos respeitar. O terceiro é incentive os seus filhos a desenvolver os dons espirituais. Aí vem na questão da ponta da flecha. Se a flecha não tem a ponta bem desenvolvida, ela pode estar morta, ela pode estar ali, já passou por todo o processo, mas se ela não tiver a ponta, ela não vai conseguir alcançar o destino dela. E aí, quando vem os dons espirituais, precisamos estar sempre desenvolvendo, orando, falando, conversando com eles sobre os dons do Espírito. E me veio uma coisa de que a flecha sem ponta, ela não apenas não alcança o alvo, mas também ela não destrói o que ela precisa destruir, né? Porque Sim. A flecha é um instrumento de alcançar e de destruir algo ali que está na frente. Qual é o nosso papel? Destruir as obras do diabo. Os nossos filhos precisam estar prontos para serem efetivos no reino, para serem efetivos na família da fé. E capacitar, empoderar, é nosso papel também, né? Sim, aqui um quarto princípio é contribua para o posicionamento dos seus filhos na verdade de Cristo. Aí vem a parte das plumas. As plumas não é só enfeite para a flecha, né? Eu pelo menos pensava que era só para ficar bonitinha. Mas a pluma também tem uma função na flecha, que é justamente ajudar quando ela toca no ar, as plumas, elas ajudam a flecha a direcionar e encontrar. E daí vem essa questão do posicionamento dos nossos filhos, né? A gente estava até conversando lá em casa. Quando aconteceu, conversando com os meninos, né? Quando aconteceu de você saber algo que era verdade e você escolheu, você decidiu fazer o que era errado, ou porque por influência para ficar ali naquele grupo, ou porque estava com medo de encarar a verdade. Então isso tudo é aquela questão do ensino do posicionamento. Os nossos filhos, digamos assim, pensando aqui no processo, né? Já foi escolhido o graveto, ele já está esculpido, já tem a ponta, mas ele precisa continuar posicionado em Jesus. E o último busque o seu crescimento pessoal, não do seu filho. Claro, isso tudo está incentivando, mas o seu próprio crescimento espiritual. Porque aí vem a questão do arco, não é verdade? Quanto maior a flecha, quanto maior o alcance da flecha, maior tem que ser o arco, mais forte tem que ser a envergadura do arco para poder alcançar o destino profético deles. E olha que interessante, a gente estava pensando nisso, eu falei assim, e se Deus enviou uma flecha grande na sua mão e você é um arco pequeno? Eu não acredito que Deus errou na hora que Ele te enviou uma flecha grande. Ele te convidou para crescer. Exato. Então, talvez você recebeu um filho que seja maior do que você comporta hoje, mas não é porque Deus errou, é porque Ele está te convidando para ampliar a sua força, ampliar a sua capacidade para poder lançar o seu filho no destino profético. E aí a gente chega no quarto princípio, para a gente poder ensinar verdades absolutas em tempos de relatividade. Esteja atento para os ajustes necessários. Lá em Jó 1, no versículo 5, a Bíblia vai dizer assim, terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A gente veio tocando em alguns valores importantes. A gente falou sobre a importância da intimidade, então a intimidade dos pais e filhos. A gente falou sobre a importância de direcionar o seu filho no propósito dele, a importância de lançar, porque só ter o propósito e não lançar também é frustrante. Então, lançar os filhos com capacidade de alcançar. E agora, nós estamos falando sobre reajustes. Quando nós falamos sobre criação, nós não estamos falando sobre uma prova final,
onde o seu filho vai ser aprovado ou não. Nós estamos falando sobre um processo contínuo de avaliação. Reavalie o tempo inteiro como meu filho está. Jó pensava, eles já se purificaram, mas eu não sei, talvez eles tenham pecado. E sabe o que acontece? Eu quero muito que os nossos filhos sempre nos peguem na madrugada, sempre nos encontrem intercedendo por eles sem saber que nós estamos ali na cobertura. Porque o papel do pai não é colocar o filho na terra. Pai e mãe têm duplo papel, colocar um filho na terra, depois colocar ele no céu. E para colocar no céu, para colocar na terra, basta um momento de intimidade. Para colocar no céu, basta uma vida de intimidade. Então, a vida de intimidade, um ambiente de reajuste, um ambiente onde o filho pode errar, a casa do pai, o filho pode errar, sem perder destino. Inclusive, os próprios pais podem errar. E a gente ensina quando a gente pede perdão também, quando a gente falhou. Exatamente. Esse ambiente de reajuste, um ambiente onde um dia de cada vez nós estamos crescendo, como aprendemos no 30 Semanas, é um ambiente onde eu posso ser eu mesmo, onde eu posso errar sem perder destino, onde eu posso buscar o acerto novamente, o caminho novamente. Então, essa reavaliação ela é imprescindível no processo de ensinar os nossos filhos a verdade absoluta do reino. E para finalizar, o quinto ponto, para que a gente possa ensinar essa verdade absoluta seja sensível à estação que os seus filhos estão vivendo. Lá em Deuteronômio 32, 2 diz assim, que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como a chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Às vezes a gente fica ou 8 ou 80, né? Ou tem hora que cansei, não quero mais saber, meio que um momento de seca. Ou tem hora que tipo assim, vamos pegar aqui, o que é isso, o que é aquilo outro, e faça isso. Fica naquela obrigação, tentando ensinar muita coisa demais. Seria tipo aquela tempestade que desmorona tudo. Então o que Jesus aqui nos ensina é para que a gente possa ter esse ensino como orvalho, como uma chuva que cai como uma garoa. Aquele ensino que vai trazendo vida, frutificando, entrando aos poucos, tendo ali a sensibilidade. Em que nível meu filho está? Será que hoje é dia de ensinar isso? Será que hoje é para eu caminhar sobre isso com ele? Não, hoje é dia só para a gente estar junto. Hoje é dia apenas para eu amar, né? Até assim, por exemplo, a gente fica nessa, né? Tantos dias em casa, e claro que eles tiveram obrigações um pouquinho aumentadas nas questões das atividades diárias, mas eu percebi, essa semana eles estão mais estressados por isso, por aquilo outro, está puxando mais na escola. Então deixa, vai ficar mais a gente fazendo aqui as atividades, deixa eles mais com tempo livre. Não, agora é tempo deles entenderem que a vida também não é só oba-oba, a vida também não é só brincadeira e diversão. Vamos aqui puxar aqui um pouquinho os meninos. Então, à medida que a gente vai tendo a sensibilidade para enxergar os nossos filhos, a gente vai ensinando com maior profundidade também. E para fechar esse tempo juntos, a gente quer liberar uma palavra sobre a sua vida. Lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, a Bíblia diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Sabe o que isso significa? De que onde você está falhando, Deus está agindo. E veio muito no nosso coração quando a gente pensou nesse tema, de que a gente tem uma autocobrança muito grande, muito elevada. Como se os pais não pudessem errar nunca, né? Os filhos também não podem errar. Porque a gente não consegue garantir o ensino, a gente não consegue garantir o resultado final. Qual é o nosso papel? Cuidar da nossa parte. Então, esse versículo, ele não nos permite ou não nos dá a deixa para errar. Ele nos garante de que se nós estivermos focados em Cristo, dependente dele, onde nós falharmos, o poder dele vai se aperfeiçoar. Uau! Então, essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Talvez até aqui você tenha cometido alguns erros. Eu creio que Deus está transformando dor em alegria, pranto em festa. Deus está transformando feridas em ministérios. E talvez hoje você
carregue algumas marcas, algumas frustrações, alguns erros que você sente que de alguma forma impactou a vida do seu filho. Eu quero dizer, onde você errou, haverá uma manifestação de poder de Deus tão grande que o seu filho será tocado pelo próprio Pai que está nos céus. Amém, amém. Amém? Nós queremos orar pela sua vida, queremos declarar isso sobre você. Convido você então para fechar os seus olhos, receber essa oração. Nós iremos declarar essas palavras de Deus sobre a sua vida. Querido Pai, nós oramos agora intercedendo pela nossa vida como pais e por todos aqui que estão representados, estão conectados nesse momento e todos também que são filhos e entendem a sua responsabilidade. Nós declaramos agora, Senhor, que toda mentira do inferno será quebrada no poder do nome de Jesus. Como a sua palavra nos diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E eu creio, Senhor, que toda mentira está sendo quebrada, toda intenção do inimigo está sendo quebrada. Num tempo de relatividade, somente a verdade absoluta do Evangelho, que é atemporal, que é poderosa, que é aquela que é capaz de trazer um discernimento profundo sobre quem nós somos, onde estamos e para onde iremos. Nós te pedimos agora que o poder da Tua palavra venha trazendo as verdades do céu. Nós recebemos essa palavra, recebemos de cada texto bíblico que lemos, de cada verdade que o Senhor declarou ao nosso coração. Aplicamos fé nisso e cremos que onde fomos falhos, onde tentamos e não conseguimos, aplicamos fé de que o seu poder irá aperfeiçoar cada uma dessas áreas. Assim nós oramos e cremos no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Que tempo de crescimento! Em dias de tanto relativismo, nós precisamos de alicerces, que é a rocha. E a palavra do Senhor é especial e fundamental. E André e Esther carregam essa unção também do ensino e nos abençoaram tanto. Estamos aqui nesse ambiente de aprendizado, a Bookstore do Campus Colina. Aliás, você é sempre muito bem-vindo aqui, para que então estejamos dando este sinal de que também uma das formas da nossa família ser saudável é crescer no conhecimento experimental do Senhor. Não é isso, Vivi? Isso. A nossa editora tem um livro que nós gostamos demais, este aqui, Macho e Fêmea, do Dr. Fábio Damasceno. Ele é um pastor, psiquiatra, completamente capacitado, e aqui ele tece muito profundamente as questões dos gêneros, tanto na mulher, no coração, na vertente, quanto do homem. Então fica uma super indicação da nossa editora Inspire, este livro aqui, para continuar, né, trazendo esse ensino a partir daquilo que a gente aprendeu hoje mesmo. Você pode comprar ele fisicamente aqui na Bookstore do Campus Colina ou também na loja virtual da editora Inspire. Exatamente. E nós estamos chegando com o próximo episódio ao fim da 3ª temporada. E nada mais, nada menos quem estará? Os nossos pais espirituais, pastor Carlito e pastora Leila Paz, com um tema sobre famílias apostólicas. Uau, uau! As famílias, elas precisam ter essa consciência que cada integrante é uma flecha na aljava para serem extraordinários. Na minha opinião, Vivian, nós cremos assim, cada família carrega uma unção para repartir do céu para a terra. E Carlito e Leila Paz, eu acho que nós temos condições de crescer muito e eles têm muito para falar e para instruir. Então, o próximo programa será imperdível. Isso mesmo, avisa todo mundo e já coloca na sua agenda. E com muita alegria nós vamos receber essa palavra, porque o coração, quando fica cheio de expectativa, ele fica fértil para a palavra que nós vamos receber. E assim nos despedimos deste programa para uma semana abençoada. Que Deus abençoe você, sua casa, seu trabalho, as retomadas das nossas atividades, tudo que chamamos nós, em nome de Jesus. Tchau, tchau, Deus abençoe. Até mais, Deus abençoe.